Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a 9ª edição da revista Valente. O cuidado como dilema ético. A quem interessa esse silenciamento? Por Carmen Lúcia da Silva. Uma das prerrogativas do ser humano é viver em sociedade. Não por capricho, mas por necessidade de sobrevivência. Sozinhos, sozinhas, sucumbimos. A lógica perversa deste modelo de acumulação chamado capitalismo, na sua fase mais brutal, conhecida como neoliberalismo, enaltece o indivíduo, vangloria a falácia da meritocracia, mas não responde à necessidade do cuidado. Na verdade, este modelo de acumulação não responde a esta necessidade humana porque a reduz ao status da naturalização, condicionando ainda o gênero que deve exercer o cuidado da espécie em benefício da perpetuação da ordem, que interessa ao capital. Assim, não temos apenas o sistema capitalista norteando nosso modo de ser e viver, mas também o patriarcado, que define que cabe às mulheres o cuidado e a devoção ao espaço privado. Enquanto aos homens cabe as decisões e a atuação na esfera pública, legislando normas para manter os seus privilégios. Para que este modelo de opressão exista, tantos outros são necessários como o racismo, o capacitismo e o fascismo, elementos que são fortalecidos no miúdo do cotidiano e que desenham verdades que se propõem inalteráveis. Ops, mas o que isso tem a ver com cuidado? Tem tudo. E este preâmbulo é apenas um ínfimo recorte que o limite dos caracteres que um artigo para a revista permite apontar. Não é possível olhar o cotidiano sem ampliar as lentes para a totalidade. Nosso mundo não está restrito ao nosso umbigo, e quando falamos de cuidado, não podemos limitar esse exercício político à capacidade do núcleo que estamos inseridas para responder a esta demanda como se fosse a regra ou modelo a ser seguido. Mais do que isso, que o cuidado estaria alojado nas dependências da obrigatoriedade a ser exercida pelas mulheres. E é esta convicção coletiva que fomos ensinadas a aceitar, que cuidar é papel das mulheres, que cabe a elas esta função por ter habilidades próprias e necessárias à perpetuação da vida, o tão aclamado instinto materno. Comungando com o estudo de Elizabeth Batinder de 1985, reforço que se trata de um mito enquanto se legitima a capacidade da mulher para o cuidado, descredibilizando-se o homem nesta função, porque não o socializamos para algo que é intrínseco à experiência humana. Afinal, em algum momento da vida, precisaremos cuidar e ser cuidados, seja no nascimento, no infortúnio de uma doença ou na velhice. A catalã Begonha Gomes Urzais estuda histórias de mulheres que ao longo da vida deixaram seus filhos ou filhas sob o cuidado de outras pessoas, tomando a decisão de abandoná-los, e o quanto essas narrativas foram decisivas na continuidade de suas vidas, seja na possibilidade de viver outros amores ou se dedicar profissionalmente a uma área que seria inviável se não tivesse que conciliar o cuidado da prole. A autora reflete no seu livro As Abandonadoras sobre o acúmulo de culpas que vão se sobrepondo na maternidade e acrescenta que o abandono paterno cultural e socialmente não tem o mesmo peso que o materno, pois a experiência de viver a ausência paterna, não por morte, mas por decisão, é tomada como comum esperada. Afinal, dos pais pode-se esperar de tudo. No entanto, da mãe, não. Relevante ponderar que essas são concessões construídas em que há uma intencionalidade na culpabilização e na minimização da responsabilidade. Relevante ponderar que essas são concessões construídas
em que há uma intencionalidade na culpabilização e na minimação de responsabilidades. Nesta toada, Vera Iaconelli lança o Manifesto Antimaternalista, com a intencionalidade de provocar essas certezas corriqueiras que se sequestram a vida de mulheres e mantêm o status quo. Reportando minhas experiências profissionais como assistente social ao longo dos anos, foi possível constatar que, na iminência de uma condição familiar inesperada, como doença ou deficiência, por exemplo, os homens abandonaram seus lares, pois não conseguem dar conta do cuidado. As mulheres, em contrapartida, permanecem e, de alguma forma, recriam forças para seguir. Muitas vezes essa força não é apenas em benefício próprio, mas pensando numa ação coletiva que pode, inclusive, se materializar na militância pela garantia dos direitos subtraídos. Essas reflexões a respeito do abandono não podem ficar apenas no espectro da família, porque o dever do cuidado também é do Estado e da sociedade. Ao negligenciar o cuidado, o Estado não oportuniza condições para que homens e mulheres possam partilhar de forma igualitária esta função social. Abriu-se a porta do mercado para as mulheres, considerando aqui um recorte de raça, pois as mulheres negras nunca tiveram a opção de permanecer no espaço doméstico cuidando dos seus e suas, como bem denuncia Angela Davis no ano de 2016. Mas isso não repercutiu na divisão de tarefas no espaço privado. Flávia Biroli, 2018, problematiza que a alocação das funções tem o gênero como eixo, ancorando-se na essencialização das habilidades na perspectiva de uma conexão entre sexo biológico e comportamentos esperados. A qualificação das mulheres como cuidadoras prioritárias até hoje as aprisiona, reproduzindo a culpa que as submete à condição de cuidadoras exclusivas. Deturpam o ato do cuidado como sinônimo peculiar de amor, mas não é substantivo, é verbo, e seu exercício deve ser ato de vontade e não condição, como reivindica Bell Hooks no ano de 2021 em sua obra Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Precisamos politizar o cuidado, visibilizá-lo como ação ética e, acima de tudo, compreender que é um exercício que deve ser feito de todos. Precisamos politizar o cuidado, visibilizá-lo como ação ética e, acima de tudo, compreender que é um exercício que deve ser feito por todos e todas, tendo políticas públicas para garantir um cotidiano de dignidade e não um privilégio de poucos. Com este novo desenho de sociabilidade, quiçá os espaços públicos e políticos sejam exercidos de maneira mais igualitária e as representações no âmbito do poder tornem-se mais coerentes com a realidade, tendo em vista que a maioria da população brasileira é formada por mulheres, segundo o IBGE, no ano de 2022. Afinal, nossa bandeira deve ser a de Rosa Luxemburgo, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Carmen Lúcia da Silva é assistente social da Vara da Família da Capital, doutoranda em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, mãe de 2 meninos, cuidadora, mulher e esposa.